Bom dia, professor. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, Ana Paula Rodrigues Teixeira. Tá animada hoje, com chuva? Nossa, eu tô muito animada. Não tem Eu tarefa, vi. não tem diagnóstico? Pois é, que triste, chuvinha. Mas tudo bem, né? Precisar da chuva, né? É, chuva é bom. E você Quando tá não tudo tem que bem? sair, ficar lá fora. Pois é. E você tá tudo bem? Ah, tá tudo certo aqui. Então tá Tudo... ótimo. E o seu irmão Isaac? Tá dormindo lá. Ah, agora eu gravei o nome do teu irmão Isaac, né? Isso aí, Isaac. Quero desejar a você, da turma 111, 112 e 113, um ótimo dia e uma ótima semana. Apesar da chuva que está lá chovendo e está frio, mas devemos agradecer a Deus pela oportunidade que está ocorrendo chuva em Curitiba para aumentar um pouco a nossa reservatório de água, né? Porque vocês já viram que está tendo rodízio de água em Curitiba por causa da falta de chuva. E com essa chuva que está ocorrendo, ele vai aumentando um pouco a capacidade, mas não totalmente, né? Sabemos que só a partir de novembro que essas águas desses rios estarão já no limite e aí sim acabará esse rodízio. Mas vamos pedir a Deus que o Senhor possa estar presente conosco nesse dia. Hoje também vocês vão ter atividade diagnóstica. Lembra a atividade diagnóstica que eu citei para vocês lá na primeira semana do mês de julho, a primeira semana que nós começamos as nossas aulas do segundo semestre. Aí fizemos uma revisão do primeiro e do segundo bimestre, tanto para recuperação como superação, e também como revisão para atividade diagnóstica, tá? Então hoje vocês vão, não chutem, tá, as questões, leem bem as questões, respondam bem certinho, para ver em que nível que você está nesse conhecimento de todas as disciplinas, tá? Não façam chutar as coisas, façam olhando, observando, com carinho, tal, e aí você vai ter o teu conhecimento como você está no prezado momento, tá? Como eu falei para vocês, essa atividade diagnóstica, a princípio, não é nota para o boletim. É só para saber o conhecimento de vocês na matéria de geografia, português, história, matemática, química, inglês e etc. Tá bom? Vamos pedir a presença então de Jesus através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno da turma 111, 112 e 113. Que eles possam sentir a presença de Jesus Cristo no coração deles e também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, nós estamos, conforme você já pode observar, nós já estamos no módulo número 1 sobre demografia. E uma das primeiras aulas nós estudamos com vocês relacionado a censo, né? Na página número 2, o censo de geografia. Lá na página número 3, nós estudamos com vocês os conceitos demográficos. E esses conceitos demográficos, a taxa de natalidade, na página 3, depois na página número 4, nós estudamos com vocês sobre a taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, vimos também o que é população absoluta, população relativa, fecundidade, na página número 5, e lá na página número 6, nós estudamos com vocês relacionado à expectativa ou esperança de vida. Esses foram os assuntos que nós estamos discutindo, conversando com vocês através dos vídeos e através das lives. Na última aula, nós falamos sobre teorias demográficas, né? Teoria malthusiana, teoria neomalthusiana, teoria reformista, né? E a teoria cristã. Lembra que eu falei para vocês que a teoria cristã não tem na sua apostila. Então, você teria que copiar alguma coisa nesse sentido.
Aí na última aula sobre o vídeo, nós gravamos sobre a transição demográfica da página número 8. E aí depois falamos sobre a estrutura etária. Falamos sobre a estrutura de jovens, adultos e idosos, que está na página número 8. Falamos sobre a estrutura do gênero sexual. Também falamos sobre as pirâmides etárias, né? E conversamos sobre a formação de cada pirâmide etária conforme o nível de desenvolvimento econômico. E hoje nós vamos trabalhar na página número 9, na página número 9, que você pode observar na sua apostila, é sobre a estrutura econômica de cada atividade, tá? Então agora eu vou colocar para vocês o slide para a gente trabalhar com vocês. Bom dia, Brenner, tudo bem com você, Brenner? Rodrigues, sempre o Brenner está aberto a sua câmera, isso aí, Brenner. Então vamos lá para a questão, então, das atividades demográficas, né? Vamos ver esse assunto hoje com vocês. É um assunto acessível, que vocês já viram comigo em várias... desde o 8º ano estão vendo isso comigo, e nós vamos repetir esse assunto que vem falando sobre a estrutura de trabalho da página número 9 à página número 3. Parece que a estrutura de trabalho nossa agora, a partir dessa pandemia e futuramente, vai ser esses home office, né? Que são trabalhos realizados dentro da própria casa, né? Ou ligado via telecomunicação, ligado à informática, celular, a notebook e iPads e assim por diante. É uma nova configuração que está sendo observada no futuro do trabalho do ser humano. E isso nós podemos observar, começou a partir então agora dessa pandemia, e nós estamos trabalhando dessa forma nas próprias casas e por diante. Então, o assunto, estrutura de trabalho da página 9 a 13. Bom, nós estamos nessa semana, do dia 17 a 20, e nós vamos ter só essa live dessa semana, que vamos comentar sobre o assunto relacionado à estrutura do trabalho, né? E você está observando que já estamos indo, né, com o assunto, já estamos indo hoje, vamos chegar até migrações, pelo fato de que nessa semana nós teremos essas atividades diagnósticas. A estrutura do trabalho, conforme você pode observar no texto, está escrito assim, ó, lá no texto, na página número 9, acompanhe comigo quem tiver a apostila, tá, em mãos. Na página número 9, na segunda coluna, primeiro parágrafo, diz assim: no decorrer da história, a necessidade impulsionou os seres humanos a desempenhar atividades diversificadas. Todas as pessoas que desenvolvem algum trabalho remunerado. Quando você fala remunerado, esse é um salário que é pago ou semanal, ou um salário pago quinzenal a cada 15 dias, ou um salário pago no final do mês. Ou encontram-se desempregadas, mas procurando nova colocação. Inclui-se, por exemplo, PEA, População Economicamente Ativa. Então, na estrutura do trabalho, nós podemos observar algumas divisões de trabalhos, alguns setores. Aqui nessa figura, você pode ver um cara aí trabalhando no escritório, no home office, né? Fazendo até lanchando, fazendo suas atividades, para que não tenha descanso para o mesmo, mas essa nova estrutura econômica mundial, os home offices. Aí temos, por exemplo, a primeira atividade que podemos dividir, você sabe que tem 5 atividades econômicas. E o primeiro é chamado setor primário. O setor primário é todo aquele que é voltado para o setor de extração vegetal, como, por exemplo, a agricultura. Na agricultura, você vai ter a exploração e o cultivo, a colheita daquilo que é produzido no solo. E nós vamos estudar alguns capítulos pela frente sobre o setor primário, que é a agricultura. É uma fonte de grande rentabilidade econômica. Então, o setor primário é muito importante, no caso vegetal, porque é dali que saem os nossos produtos alimentícios. Outro que se pode observar que também pertence ao setor primário é a criação de um determinado animal. E aqui nós podemos observar a criação de bovinos, né?
e bovinos, esse caso aí voltado o boi para o corte, né? Esses são levados para uma determinada localidade e nessa localidade eles são levados para ter a sua engorda e depois é levado para o corte. E o setor primário também, ele estuda essas condições de animal. E animal, você pode observar que nós vamos estudar também futuramente junto com a agricultura, o setor primário é voltado para bovinos, suínos, caprinos, né, equinos, até peixe, piscicultura, tá? Abelhas, apicultura, tudo isso entra no setor chamado primário animal, tá? Que são os primários da própria atividade, que é a matéria-prima. Também nós podemos observar também no setor primário o extrativismo. O extrativismo é outra fonte econômica de matéria-prima, dali onde são explorados o carvão, o ferro, o ouro, o diamante, petróleo, etc. Você pode observar que temos então no setor primário 3 módulos: o setor agricultura, o setor pecuária e o extrativismo. Já o setor secundário é aquele setor voltado exclusivamente para as indústrias. Então, tudo que é transformado do setor primário para o comércio, ele é passado pelo setor das indústrias. E as indústrias, então, transformam todas essas matérias-primas em produto para o próprio homem ser comercializado. Então, a indústria é o setor de transformação da matéria-prima. Que matéria-prima? Matéria-prima vegetal, matéria-prima animal e matéria-prima mineral. O setor terciário é o terceiro setor da atividade econômica. Você vê que a secundária só tem um, que é a indústria. E o primário tem 3, que é agricultura, pecuária e extração. Agora, o setor chamado terciário, ele tem várias atividades dentro do setor terciário. Ou seja, o setor terciário é o setor de prestação de serviço para a humanidade. E um desses nós colocamos a educação. A educação faz parte do contexto do setor terciário. A educação remota, como nós estamos vivendo no momento. Educação remota, que você fica na sua própria casa e o professor ele vai explicar através do Zoom ou da live, ou explicar através de vídeos gravados, né? E isso, então, é um setor de educação. Outro que nós podemos observar é o setor de saúde, né? O setor que está tendo muito espaço para o tratamento, a cura, procurar, por exemplo, a vacina específica para essa pandemia, é o que estão trabalhando demais no momento, né? E sofrendo um grande risco de perigo devido a não ter ainda essa vacina para essa pandemia. Então, o setor terciário é aquilo que é tudo voltado para a saúde, médicos, enfermeiros, hospitais, clínicas, maternidades, etc. O setor terciário também é aquele setor também voltado para o comércio, né? Shoppings, lojas de varejo, loja de atacado, lojas de brinquedo, loja de alimentos, etc. Tudo que é voltado para ser comercializável para o próprio homem. Também o setor terciário é aquele setor também que é prestação de serviço. Aqui você pode observar, né, vários figuras que colocando, por exemplo, o setor da atividade econômica. Você pode observar um médico, você pode encontrar um professor, pode encontrar uma enfermeira, pode encontrar um policial, pode encontrar um advogado, pode encontrar trabalhos de corpo bombeiro, serviços de telefone, né, o call center, são tudo voltados para prestação de serviço. Tudo que presta serviço para a sociedade, nós conhecemos como setor terciário, prestação de serviços. Já também dentro do setor terciário, também tem os transportes. Para ligar uma cidade com outra cidade, ou um estado com outro estado, ou uma região com outra região, ou um país para outro país, ou um continente para outro continente, nós temos setor terciário. Você pode observar estação de ferroviária, rodoviária, hidroviária e aeroviária, né? No Brasil, nós tínhamos, algum tempo atrás, esse espaço de estradas ferroviárias, que eram estradas que ligavam praticamente o Brasil todo. Mas como o custo é um pouco caro,
foi levado então para as estradas rodoviárias, através do transporte de caminhões. Também no Brasil temos estradas através das águas, que é chamado hidroviárias, e as estradas a nível de ar, que são aéreas, né? E o Brasil então trabalha com esses 4 setores constantemente nos seus produtos para transportar um produto de uma região para outra região. Isso, os transportes também entram no setor chamado terciário. Agora nós temos chamado setor quaternário. Então já estamos no número 4, são 5 setores. O número 4, setor quaternário, é chamado de telecomunicações. E essa telecomunicações cada vez está aumentando mais no nosso espaço, principalmente agora nesse período da pandemia. E já foi feita uma pesquisa que a maior parte da população brasileira e também do mundo está cada vez mais consumindo a internet. Consumindo a internet por quê? Porque tudo está ligado à internet. Essa aula que nós estamos tendo, a live, é através de uma internet. Você está assistindo essa aula através de uma internet. Qualquer atividade que você possa realizar e fazer no momento, você está ligado à internet. E a internet você pode fazer compra, você pode pagar, você pode ver sua situação bancária, sua situação acadêmica e assim por diante. Tudo é feito pelo setor quaternário, que é o setor da internet. A internet cada vez está aumentando, né? E dizem que o Brasil logo vai entrar nesse processo do G5. Nós já estamos no G4, né? Essa capacidade. E o G5, a partir do ano que vem, diz que já vai começar a funcionar no Brasil praticamente. E aí você pode ver que nós temos essa fusão, esse aumento, né, da telecomunicações através de satélites, de rádio, televisão, cabos, né, da internet, e isso é um setor que está crescendo cada vez mais, é um setor bem produtivo. E o último setor que nós podemos observar é o setor de mão de obras voluntárias. Essa mão de obra voluntária é uma mão de obra em que você, ao trabalhar, é como se fosse hoje um estágio, só que você não tem algo remunerado, você não ganha por isso, você vai ganhar só a experiência. E o Brasil está tendo um aumento muito excessivo relacionado ao setor quinário. Por exemplo, o Hospital das Clínicas, no estado do Paraná, que fica aqui em Curitiba, quando você faz o estudo na Universidade Federal do Paraná e faz um estágio de setor quinário num país como a África, ou alguma região aqui do litoral paranaense, ou na região nordestina, ou norte do Brasil, você, ao voltar fazendo esse estágio, nesse trabalho quinário, você muitas vezes é admitido diretamente na Hospital das Clínicas por apresentar um serviço de mão de obra voluntária, né? Porque você já tem a experiência do mesmo. Você não tem só a parte teórica, e sim você tem a sua praticidade por ter discutido, ter conversado, ter feito as suas experiências no próprio campo. Então, esses são os setores que nós temos na economia. Setor primário, repetindo, né? Setor primário, agricultura, pecuária e extração, certo? Setor secundário serão as indústrias, no geral. Setor terciário é toda a transformação de trabalhos voltado para o homem, como o caso prestação de serviço, saúde, comércio, educação, áreas de advocacias, etc. Tudo que tem como prestação de serviço para o homem é o setor terciário. Quaternário voltado para telecomunicações e o quinto setor voltado para mão de obra voluntária. Certo? Então, esses são as nossas atividades econômicas que nós temos. Então, é dividido em 5 campos, conforme você pode observar. Aí você fala, qual é o mais pobre, né? Parece que não tem muito conhecimento, é o setor primário. Mas o setor primário é o setor que dá muita rentabilidade econômica. Por que dá muita rentabilidade econômica? Porque todo mundo depende do setor chamado primário. Agricultura, né? Que é pecuária e extração, ok? Com isso, nós finalizamos o conteúdo voltado para essa primeira parte lá da página número 9 e 10. Continuando o assunto, eu vou agora para... Professora, eu tenho uma dúvida. Oi? Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Você deu
No setor secundário, você deu 3 exemplos de indústria. Você pode repetir? No setor secundário? Isso. Setor secundário é só indústria, mais nada, tá bom? É que você deu 3 exemplos de indústrias, daí eu já deixei o espaço para anotar. Não tem. O setor primário ele tem 3 exemplos, certo? Agora, o secundário só tem indústria, não tem 3 tipos, só um tipo, é só indústria mesmo, tá bom? Aqui. Ok? Continuando. Tudo bem? Respondida a questão? Agora vamos ver alguns problemas que nós temos relacionado lá na página número 12 e 13. Quem tiver a página pode abrir o seu livro. E o problema, primeiro, é o desemprego chamado estrutural, né? O que significa desemprego estrutural? E você pode observar e ler lá na página número 12, diz assim, ó, o desemprego estrutural, estou na página número 12, na primeira coluna, no segundo parágrafo. Você pode falar o seguinte: o desemprego estrutural não está restrito à área industrial, mas atinge muitos setores da economia. Agora, se você voltar lá na página número 10, volte comigo na página 10, quem tiver a apostila em mãos, você pode observar na página número 10, segunda coluna, diz lá o que é desemprego estrutural. Desemprego estrutural. Diz assim: quando o operário é substituído pela modernização industrial. Dizemos que está o que ocorrendo? O desemprego estrutural. Como podemos colocar um exemplo de emprego chamado desemprego estrutural? É quando, por exemplo, o homem é substituído por máquinas, tá? Então, desemprego estrutural é quando, por exemplo, você pode observar, o homem ele vai ser substituído por máquinas. Por exemplo, quando você vai no Condor, lá aí perto do colégio, né, do colégio Cessé Bom Retiro, lá na Nilo Peçanha, algumas caixas estão em operação que elas, por si mesmo, você vai e faz o seu próprio pagamento. Né? Ou, por exemplo, quando você pega o ônibus em Curitiba, a maior parte dos ônibus em Curitiba, elas vão funcionar com o cartão, né? O cartão, você coloca o cartão, faz a leitura e você vai passando. Com isso, vai ocorrendo o desemprego estrutural, ou seja, é substituído a mão de obra humana pela própria máquina. E com isso, o que acontece? Vai ter o desemprego? Sim, ocorre o desemprego, porque a população que trabalhava muito tempo num trabalho, qual o trabalho que vai ser substituído? Por exemplo, os cobradores de ônibus de Curitiba. Eles trabalhavam juntamente com o motorista, né? O motorista ele guiava o ônibus e os cobradores cobravam as passagens, as tarifas dos passageiros. Só que agora a maior parte dos ônibus de Curitiba já estão circulando de que forma? Através de cartão, tirando a função do cobrador. E isso gera um desemprego. Outro que você pode observar na página número 12, na primeira coluna, terceiro parágrafo, é o chamado desemprego conjuntural. Pode ser provocado por dificuldades financeiras da empresa, motivados por crises econômicas. Por exemplo, esse desemprego conjuntural que está ocorrendo agora atualmente no mundo e no Brasil por causa da pandemia. Muitos foram mandados embora da empresa porque a empresa está passando por uma crise econômica. Né? E aí o governo brasileiro solucionou através de questões voltadas para certos tipos de pagamentos para essas pessoas não ficarem em prejuízo econômico. Quando você fala em trabalho informal, são aquelas atividades que você trabalha sem ter a carteira registrada, né? O CTPS, Carteira de Trabalho de Previdência Social. Você trabalha sem ter registro. E muitas vezes o trabalho informal, você ganha muito mais dinheiro do que, por exemplo, aquela pessoa que trabalha registrada. Um trabalho informal, por exemplo, é um cara que vende pipoca na saída do teatro, na saída, por exemplo, do parque ou na saída do campo de futebol, né? É um trabalho informal. Você ganha muito mais de dinheiro naquele período, mas você não tem um auxílio de aposentadoria futura por causa que você não paga para o governo. Agora, se você paga para o governo todo mês uma taxa para aposentadoria, logicamente você vai ter esse processo.
Exército de reserva, que está lá na página número 12, diz o seguinte: o que se encontra desempregado, seja qual for a sua situação, é chamado de exército de reserva. Por que é exército de reserva? Porque essa população, ela está o quê? Desempregada, mas ela sabe trabalhar. Ela trabalhava ela trabalhava numa determinada função, só que ela foi substituída pelo fato de que as máquinas substituíram a sua mão de obra. Ou porque teve uma crise, ela foi mandada embora. Mas eles estão o quê? Na praça para esperar um tipo de emprego. Estão esperando para o trabalho. Isso nós chamamos de exército de reserva. Trabalho feminino, que você pode observar na página número 12 e 13, né? Cada vez está aumentando o trabalho feminino no Brasil. O trabalho feminino é um trabalho de consistência, é um trabalho organizado, é um trabalho que resolve os problemas no momento, né? Só que, infelizmente, no Brasil, esse trabalho feminino ainda é um problema. Problema por quê? Porque o salário feminino é bem menor do que o salário masculino. Mas na CLT, né, na consolidação das leis trabalhistas, falam que tanto o homem como a mulher deverá ter o mesmo tipo de salário, mas ainda, muitas vezes, não está sendo colocado na praticidade no espaço brasileiro. Trabalho infantil, infelizmente, é uma questão que está aumentando no Brasil, né? Principalmente na região nordestina, em que as crianças trabalham para extração de coco ou extração de alguma pedra mineral, e isso faz com que eles vão ganhar um pouco salário durante o período que é trabalhado. E isso é um dos problemas que está ocasionado no espaço brasileiro, tá? E o governo brasileiro está fazendo de tudo para diminuir esse trabalho infantil, colocando a criança dentro das próprias escolas. Esses são, então, os problemas que nós temos na página número 12 e 13 sobre desemprego estrutural até o trabalho infantil. Professor, Oi? o que é desemprego conjuntural mesmo? O desemprego conjuntural é aquele emprego quando você é mandado embora de uma empresa devido à crise econômica. Ok? Certo? Ok, obrigada. Ok, muito obrigado. Esse é um exemplo que está ocorrendo no Brasil relacionado a pandemias, né? E também não só no Brasil, no mundo todo. Muitas empresas estão mandando embora as pessoas por causa de estar tendo essa crise econômica. Na página número 13 a 17, nós temos sobre migrações, né? Vamos ver o que são migrações. Então, vamos lá aos primeiros pontos relacionados a páginas de migrações, o que vai falar sobre migrações. Então, nós podemos observar que migrações, eu vou colocar para você vários itens e aí vou explicar cada um deles, tá bom? Vamos falar sobre conceito, migrações internas, migração intrarregional, migração intrarregional. Você vê a diferença? Um tem hífen e o outro não tem hífen, como você pode observar. Transhumância, nomadismo, movimento pendular, migrações internacionais, turista e xenofobia. Então, vamos ver com você isso na página número... Quem tiver a apostila, por favor, vai grifando na sua apostila 13, 14 e 15. É um assunto bem pontual do momento. E o êxodo rural. Então, vamos ver. Primeiro, o que é, por exemplo, conceito de migração? É a mobilidade, é a saída de pessoas, é deslocamento de pessoas por uma determinada região. Pode ser por questão de saúde, pode ser por questão de espaço econômico, pode ser por questão religiosa, né? Pode ser por adaptação política. Então, muitas vezes, as pessoas ocorre o processo da migração. E nós temos a migração interna, né? Essa migração interna que ela, quando ocorre, indivíduos em parte de busca de lugares para viver da melhor condição dentro do próprio país, né? Então, migração interna, você pode observar aqui nessa flechinha, aqui os nordestinos saíram dessa região, da seta, você pode observar, para a região norte. Ou os nordestinos saíram para a região sudeste. Ou os sudeste foram para a região do centro-oeste, principalmente aqui na construção da cidade de Brasília. Ou o sul do Brasil foi para campos novos na agricultura do Mato Grosso, por exemplo, né? Isso nós chamamos de migração interna, quando é realizada dentro do próprio país, certo?
ou dentro de uma própria estado. Migração interregional. Olha só que esse interregional, ela tem um hífen, que diz assim, que ocorre, tem lugar ou pode ser observado entre duas regiões vizinhas, certo? O que seria duas regiões vizinhas? Que é partilhado entre várias regiões. Por exemplo, o sul vai para a região do sudeste, ou o sudeste vai para o nordeste, e assim por diante. Então, a migração chamada interregional, quando tem duas regiões distintas. O cara, ele mora em Curitiba e foi convidado para trabalhar em São Paulo. Então, ele sai da região sul para a região sudeste. Isso chamamos de migração interregional. Agora, quando chamamos de intrarregional, sem o hífen que você pode observar ali, é quando é entre a própria região. O cara, aquele exemplo que citei anteriormente, o cara foi convidado para trabalhar em São Paulo. Ele mora em Curitiba. Então, esse cara que sai de Curitiba, que vai para São Paulo, ele sai da região sul e vai para a região sudeste. É uma migração intra-regional. Agora, essa aqui, que é tudo junto, é a migração, qual o exemplo? O cara trabalha em Curitiba, ele mora em Curitiba, e ele foi convidado para trabalhar em Porto Alegre, na capital de Rio Grande do Sul. Ou seja, ele vai transitar dentro da própria região, não sai da região. Então, quando tem intrarregional sem hífen, é quando é dentro da própria região. Agora, quando tem o hífen, é quando é realizado em outras regiões, ok? Transumância, essa aí, por exemplo, é o deslocamento sazonal, muito que ocorre, por exemplo, em regiões como na Europa. Eles vão à procura de melhores pastos para os seus animais. Aqui também essa transumância nós podemos colocar, por exemplo, no espaço brasileiro, o Pantanal Mato-Grossense, onde temos uma grande concentração de animais e devido à grande concentração de chuvas, esses animais são deslocados para uma determinada localidade onde é mais alta, para não ocorrer o que nós conhecemos, inundações ou morrer esses próprios animais. E com isso é feito o que nós chamamos a transumância, né? Transumância, então, ele ocorre principalmente aqui no Brasil, como exemplo, o Pantanal Mato-Grossense, ou nas regiões europeias, à procura de melhores condições de solo, ou melhores condições de alimentação para os animais. Aí nós temos a palavra chamada nômades. É um estilo de vida em que as pessoas não possuem habitação fixa, né? Elas sempre estão para lá e para cá, é a procura de uma determinada localidade. E como você pode observar essa gravura, você pode observar que essas pessoas estão no camelo e elas vão transitar para lá e para cá com os seus produtos em cima desses, carregados através desses camelos, né? Então eles vão levando matéria-prima para outro local, para lá e para cá, sendo nômades, né? E aí eles sobrevivem por aquilo que eles vão trabalhando no seu dia a dia. É chamado de nomadismo. Isso ocorre principalmente na região desértica, no deserto Saara. Isso é um exemplo típico de nomadismo. Aí nós temos o movimento pendular, é aquele movimento pendular, por exemplo, em que você mora em São José dos Pinhais, ou em Pinhais, ou em Piraquara, ou Campo Largo, né? Ou Araucária, e você vem trabalhar em Curitiba, por exemplo, ou vem estudar em Curitiba. Ou seja, esse movimento pendular é um movimento que você faz diariamente, sai da sua cidade, sua cidade chamada dormitório, onde você vive, onde você mora, vem trabalhar em Curitiba. Estou colocando exemplo de Curitiba para a gente entender o que é movimento pendular, né? Então, o movimento pendular, você sai da sua cidade, dormitório, né, onde você mora, e vai até a cidade onde você vai trabalhar, onde você vai estudar. Esse movimento pendular foi criado pelos norte-americanos. Um exemplo que teve tipicamente foi New Jersey, né? É uma cidade perto de Nova York. Eles saem de New Jersey, vão para Nova York, trabalham, passam o dia lá
e retornam para o seu local de origem, chamado cidade dormitório. E o Brasil também começou a ter esse espaço de movimento pendular, como coloquei o exemplo de Curitiba e a sua região metropolitana, que são as 14 cidades. Migrações internacionais são aquelas, né, movimentos de saída e chegada de pessoas entre países, né? E aí nós temos, por exemplo, emigração. Refere-se a pessoas que saem do país. E imigração são pessoas que entram no país. Por exemplo, nós temos grande concentração nesse problema que ocorreu lá em Beirute, no Líbano, né? Então, o Brasil, antes desse processo, desse acontecimento que ocorreu lá em Líbano, no Beirute, nós recebemos grandes porcentagens de imigrantes libaneses que vieram para o Brasil, né? Quando eles saíram do Líbano, eles são chamados de emigrantes. E quando entram no Brasil, é chamado de imigrantes. E aqui no Brasil nós temos libaneses, né? Nós temos grande proporção de árabes, nós temos aqui no Brasil grande proporção da Jamaica, do Haiti, Colômbia, Venezuela, nesse momento de crise econômica que ocorre em uma determinada localidade. Ok? Turista quer-se, por exemplo, o indivíduo, o grupo de indivíduos que se deslocam do seu lugar de origem, moradia, por exemplo, Curitiba, né, Brasil, para realizar uma viagem superior a 24 horas. Se for menos de 24 horas, você não é turista. Eu vou sair aqui de Curitiba e vou lá para Morretes. Passo só 6 horas. Isso não é turista. Né? Turista, por que é turista? 24 horas porque você vai dormir num determinado hotel, numa determinada pousada, numa determinada localidade, né? E aí o dinheiro você vai gastar na alimentação, na sua pousada, comprar produtos e assim por diante. Então, acima de 24 horas é considerado um turista, usufruindo da infraestrutura do local visitado, sem fixar residência ou renda motivados por situações diversas, como no caso lazer, descanso, eventos, atividades culturais, esportivas, dentre outras. Então, o turista, quando você sai de um determinado país, passa lá 15 dias, passa um mês, ou passa o máximo de 6 meses, você está fazendo o processo de turismo. Xenofobia é aquela prática muito que ocorre nos europeus. Você pode observar aqui, né? Aqui, por exemplo, alguém segurando o europeu e chutando, né? Todos esses imigrantes. Xenofobia é o que seria? É aversão. Xenofobia, estou falando na questão da matéria de geografia, certo? Então, vou focalizar bem. Xenofobia na questão geográfica. Então, xenofobia é o quê? Essa aversão que os europeus têm relacionado aos estrangeiros, por exemplo. Isso é muito típico relacionado ao mundo europeu. Tá? Êxodo rural, quando a pessoa ele sai do campo para a grande cidade, né? À procura de melhores condições de vida. E aí eles vêm do êxodo rural para a grande cidade e muitas vezes vai provocar problemas que nós vamos ver no próximo assunto sobre urbanização, próximo módulo. Outras coisas que nós podemos colocar para vocês, que está lá na página número 15, 16 e 17, diz o seguinte: grupos europeus. Quais são os grupos europeus que vieram para o Brasil em grande quantidade? Nós temos, por exemplo, os portugueses, temos a presença de espanhóis, temos presença de franceses e holandeses. Isso está lá na página número 15, na última coluna, lá no último parágrafo. Nós tivemos essa grande concentração. Tá? Também, formação do povo brasileiro. O povo brasileiro é formado do quê? Lá na página número 16, você pode grifar. Diz assim, ó, na primeira coluna, terceiro parágrafo. Os grupos de índios, brancos e negros contribuíram significativamente para a formação do povo brasileiro, dando origem ao quê? A uma população miscigenada. Né? Aí você pode observar também na página número 16, a tabela de imigrantes que ocorreu no Brasil. Né? Tivemos a entrada de alemães, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses, sírios e turcos. Essa população sai da região da Europa, sai da região da Ásia e vem para o nosso Brasil por causa do clima que é praticamente parecido lá na Europa, principalmente aqui na região sul do Brasil. Na tabela 16, na página 16, na segunda coluna, você vê que os brasileiros saem aqui do Brasil e vão à procura de melhores condições
de salário, melhores condições de vida. E para onde vai o povo brasileiro? Conforme a estatística de 2010, lá no mapa que você pode observar na tabela. Vão para os Estados Unidos, ou para o Paraguai, Japão, Alemanha, Portugal, Itália, Suíça, França e Reino Unido. À procura de melhores condições de sobrevivência. E o que são frentes pioneiras? Nós podemos observar que frentes pioneiras, por exemplo, quando foi construída a cidade de Brasília. A cidade de Brasília, então, foi um espaço econômico de uma grande chamar as pessoas do Brasil todo para essa região. Outro centro pioneiro é, por exemplo, a região do Centro-Oeste, Mato Grosso, né? A área de agricultura e pecuária, por exemplo. Tá? Você tem isso aqui, ó, para o dia 25 de agosto, que é terça-feira, a página 17, 18, 19, 20 e 21, para a turma 111. Para a turma 112 e a turma 113, a mesma coisa, página 17, 18, 19, 20 e 21. Essa atividade que você vai postar na plataforma do Eclésia no dia 25 de agosto é a atividade do mês de agosto, ok? Bom, gente, o que eu quero dizer para vocês relacionado ao assunto? No dia 24 de agosto, ainda falta uma semana, você vai observar o seu boletim com notas certas e corretas. Você viu que foi aberto outra vez as notas, e lá as notas estão totalmente abertas, e está sendo colocado a nota de recuperação. Né? Então, a nota de recuperação, superação que você fez, essas atividades que foram enviadas a mim, através do meu e-mail, eu já li, já corrigi e já coloquei a nota oficial no sistema. Só que você vai esperar até o dia 24, porque é a data que foi estipulada pela administração, para que a partir do dia 24 feche todas as notas do primeiro e segundo bimestre e aí você vai ter nova incidência, certo? Por isso que você pode observar ali que a minha nota não está aparecendo normal no boletim, mas por causa que você vai observar isso a partir do dia 24 de agosto. A Bevânia? Presente. Ok, a Bevânia. Ana Clara? Ana Clara, não. Ana Luísa? André? Presente. Ok. Ana Beatriz? Beatriz? Cibele? Débora? Presente. Eduarda? Presente. Felipe? Presente. Gabriel? Presente. Gabriele? Giovana? Presente. Juliana? Guilherme? Gustavo Henrique? Isadora? Júlia? Quem? Quem respondeu? Quem que é? Tá falando? Isadora. Isadora, ok. Júlia? Camille? Leonardo? Camille, presente. Leonardo? Maria Eduarda? Mariana? Milena? Presente. Milena, ok. Nicolas? Pedro Henrique? Pedro Gata? Presente. Pedro Gata, sim. Sabrina? Thaís? Presente. Thaís também. Victor? Victoria? Vinícius? Yasmin? Luísa? Luíse? Presente. Ok, Luíse. Turma 112 agora. Adelton? Amanda? Ana Paula Presente. Rodrigues. Quem? Presente. Ok, Ana Paula Rodrigues. Beatriz? Tô aqui. Brenner? Presente. Bruno? Bianca? Presente. Camille? Presente. Camille, presente. Cecília? Celeste? Presente. Eric? Giovana?
Presente. Giovana, presente, está aqui. Giovana Palma. Gustavo Henrique. Helena. Isabela. Presente. Isabela. Lavínia. Presente. Lucas. Lucas. Tô aqui. Lucas, eu gostaria que você passasse o e-mail para mim. Quero conversar com você no e-mail, tá? Por favor, Lucas, passa o e-mail para mim. Luíse. Tá. Luíse. Presente. Luíse, presente. Luiz Henrique. Manuela. Maria Eduarda. Mariana. Presente. Matheus. Matheus Henrique. Murilo. Presente. Murilo, presente. Pablo. Pedro. Sofia. Presente. Depois vem Victória. Vitória. Presente. Vitória, né? Aham, Simões. Professor. As duas? de cima. Ah, tá. Não. De baixo, não. Eu tô, Não, professor, é que o microfone tava Tá bom. coisado. Ok? 113. Ô, professor. 113, Alexandre. Ana Alicia. Ana Luísa. Brenda. Presente. Christian. Eduardo Cornel. Aqui, Emanuel. Enzo. Presente. Felipe. Gabriele. Giovana. Isabelle Rosa. Júlia Cristina. Presente. Não sei se você falou o nome. João Vitor. Não, mas ainda Giovana, estou. presente. Agora que estou no João Vitor. Vou passar o João Vitor. Quem respondeu? Júlia? Foi que respondeu? Respondi. Júlia Cristina, isso? Isso. João Vitor. Júlia. Professor, Oi. uma tal de Professor, Gabriele Aline tá, mas ela tá sem microfone. Tá, mas a Gabriela Lina tá aqui. Coloquei aqui, presente aqui já. Professor Giovana, Professor, você não marcou meu nome. Gente, peraí, estou aqui na turma. Eu estou na turma 113, só um minutinho. Ouçam lá. Giovana Dornelli está. Júlia Priscila. Júlia Toledo. Presente. Júlia. Larissa. Lígia. Presente. Lígia. Lucas. Lia. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Maria Helena. Aqui. Maria Fernanda, isso? Maria Isso, Helena. Maria Fernanda. Presente. Nicolas. Rafael. Raíssa. Thaís. Aqui, professor. Vinícius. Rodrigo. Emanuele. Dirceu. Matheus. Alguém não foi chamado? Professor, você não marcou meu nome. Qual é o teu nome? Cornel. Hã? Eduardo Cornel, 113. Ah, quando eu respondi, você demorou para responder, mas tá lá. Mais alguém? Ô, professor, Oi. você pode voltar na 112 também? Tem uma galera reclamando no grupo aqui que você não marcou. Peraí. Tá, quem é que não marquei? É que não Então, a responde, Amanda né? Borato. Oi? Érico. A Amanda Borato. Amanda Borato tá aqui. O Tá. Eric. Cadê essa turma? Não respondeu ou você tá sem microfone? Tem gente que tá sem microfone. Ah, tá, muito bem. Tem Quem gente mais? que a Amanda, por exemplo, ela respondeu. Tá. Daí o Eric. Você marcou o Eric? É que eu já marquei aqui, ó. Matheus vendo ali? Eduardo. Qual você falou? Matheus Eduardo. Matheus Eduardo. Matheus Eduardo, cadê aqui? Tá aqui. Tá Ok. sem microfone. Tá. Aí a Helena. que você não Helena tá marcou. aqui. Marquei. E Ok. mais alguém? O Tem- Pedro Baia. Tá, muito bem. Obrigado, Ana. Calma aí, professor. Faltou a Cecília também. Faltou a Cecília. Esse tá E sem a microfone. Manu também. Quem? A Manuela. Manuele, da turma 113? Não, é da 112 tá. também. 12 aqui. Manuela. Manuela lá. Isso, tá marcado aqui. Obrigado. Vamos finalizar com uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada turma da 111, 112, 113, dando a eles a tua paz, o teu amor, o teu carinho. Fica conosco nesse dia. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, fui. Que Deus possa abençoar você e que possamos ter Tchau, professor. a semana Tchau, final. professor. Boa Obrigado, semana. tudo bom. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.